Seu ex-marido riu do velho Fusca que ela recebeu de herança, mas o que havia dentro dele era algo inacreditável. Helena ficou parada na calçada olhando para a porta da casa pela última vez. Aquele imóvel tinha sido seu lar durante quase 10 anos. Ali estavam as lembranças de um casamento que ela acreditou que duraria para sempre. Mas agora tudo parecia estranho, como se ela estivesse observando a vida de outra pessoa. Em sua mão estava apenas uma mala média, cheia de roupas e alguns objetos pessoais. Nada mais. O restante havia ficado para trás. A casa ficou com Ricardo. O carro ficou com Ricardo. A maior parte das economias também ficou com Ricardo. Depois de meses de discussões, acordos e papéis assinados, aquele era o resultado. Ela estava saindo praticamente sem nada. O sol da manhã estava forte, mas Helena sentia frio. Não era um frio do corpo. Era uma sensação de vazio que parecia crescer dentro dela. Ela respirou fundo algumas vezes antes de começar a caminhar. Não queria chorar na frente dos vizinhos. Já tinha chorado demais nos últimos meses. Tudo começou quando Ricardo apareceu dizendo que precisava conversar. Ela se lembrava perfeitamente daquele dia. Lembrava da forma como ele evitava olhar em seus olhos. Lembrava das pausas longas entre uma frase e outra. E lembrava principalmente do momento em que ele admitiu que estava apaixonado por outra mulher. Naquele instante, Helena sentiu como se alguém tivesse arrancado o chão sob seus pés. Ela tentou entender, tentou conversar, tentou salvar o casamento. Mas Ricardo já havia tomado sua decisão muito antes daquela conversa. Pouco tempo depois, ele saiu de casa. Alguns meses depois, voltou apenas para resolver a separação. E agora, tudo havia terminado. Helena caminhou sem destino por alguns minutos até parar em uma pequena praça. Sentou em um banco vazio e ficou observando as pessoas passarem. Alguns estavam indo trabalhar, outros caminhavam com crianças. A vida parecia continuar normalmente para todo mundo, menos para ela. Pegou o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ela não tinha filhos. Os pais já haviam falecido. Os poucos parentes moravam longe e não mantinham muito contato. Pela primeira vez na vida adulta, sentiu que estava completamente sozinha. Foi então que uma lembrança surgiu em sua mente. O Fusca. O velho Fusca, deixado por seu avô. Ela fechou os olhos por alguns segundos. Anselmo. Seu avô sempre foi uma das pessoas mais importantes de sua vida. Quando criança, passava boa parte das férias na casa dele. Era um homem simples, tranquilo e cheio de histórias. Ele nunca falava muito sobre o próprio passado, mas tinha um jeito especial de fazer Helena se sentir importante. Sempre dizia que ela era mais forte do que imaginava. Na época, ela achava aquilo apenas uma frase carinhosa de avô. Agora aquelas palavras voltavam à sua memória com força. Anos antes, quando Anselmo morreu, deixou poucas coisas para os familiares. Para Helena, deixou apenas um Fusca antigo, guardado em um galpão abandonado no interior. Ela se lembrava perfeitamente da reação de Ricardo quando soube disso. Ele deu risada. Uma risada que ela nunca esqueceu. Disse que aquilo era uma piada, que um homem que trabalhou a vida inteira deveria ter deixado algo melhor. Depois olhou para ela e falou algo que ficou gravado em sua memória. Disse que seu avô havia deixado exatamente o que ela merecia. Um monte de ferrugem sem valor. Na época, Helena ignorou. Não quis discutir. O casamento ainda estava bem e ela não queria transformar aquilo em problema. Mas agora, sentada naquele banco, a lembrança daquela frase machucava mais do que antes. Talvez porque agora ela percebesse quantas vezes Ricardo havia diminuído suas opiniões sem que ela percebesse. Quantas vezes ele havia feito comentários que pareciam brincadeiras, mas que na verdade eram ofensas. Quantas vezes ela havia aceitado situações que não deveria ter aceitado. Helena abriu os olhos. Precisava pensar de forma prática. Ela tinha pouco dinheiro. Precisava encontrar um lugar para ficar. Precisava sobreviver. Talvez o Fusca pudesse ajudar. Mesmo velho, talvez tivesse algum valor. Talvez alguém comprasse peças. Talvez conseguisse alguns milhares de reais. Não era muito, mas seria melhor do que nada. Ela pegou o celular e procurou o endereço do galpão. Ainda tinha anotado em uma foto antiga. Ficava a algumas horas dali. Depois de alguns minutos de indecisão, tomou uma decisão. Iria até lá naquele mesmo dia. Se o carro pudesse ser vendido, resolveria isso rapidamente. Se não pudesse, pelo menos eliminaria aquela dúvida.
Algumas horas depois, Helena estava dentro de um ônibus seguindo para o interior. Durante a viagem, observava a paisagem pela janela. As cidades foram ficando menores, as estradas mais vazias. As plantações começaram a dominar a paisagem. Era uma região que ela não visitava havia muitos anos. Quando finalmente desceu no pequeno município onde o galpão ficava, sentiu uma estranha mistura de nostalgia e tristeza. Parecia que estava voltando para uma parte esquecida de sua própria vida. Pegou um táxi simples e informou o endereço. O motorista conhecia o local. Disse que quase ninguém aparecia por lá. Depois de alguns minutos de estrada de terra, o galpão surgiu diante deles. Era exatamente como ela lembrava. Grande, velho, silencioso. O portão estava enferrujado. Parte da pintura já havia desaparecido. O mato crescia ao redor. Helena pagou a corrida e ficou observando o local. Por alguns segundos sentiu vontade de ir embora, mas reuniu coragem e caminhou até a entrada. A chave antiga ainda funcionava. Quando abriu a porta, uma nuvem de poeira pareceu sair do interior. Ela tossiu algumas vezes. A luz do sol entrava por pequenas frestas nas paredes. O ambiente estava tomado pelo silêncio. Então, ela viu. Lá estava ele, o Fusca, coberto por uma camada grossa de poeira, esquecido pelo tempo, parado exatamente onde havia sido deixado anos antes. Helena se aproximou devagar. Passou a mão sobre a lataria. A cor original quase não podia ser vista. Havia sujeira por toda parte. Mas, surpreendentemente, o carro parecia inteiro. Muito melhor do que ela imaginava. Ela abriu a porta com dificuldade. O som das dobradiças ecoou pelo galpão. O interior também estava coberto de poeira. Os bancos envelhecidos, o painel antigo, o cheiro característico de um veículo que ficou fechado por anos. Mesmo assim, havia algo curioso. Parecia que alguém havia cuidado daquele carro durante muito tempo antes de abandoná-lo. Helena pegou um pano velho que encontrou ali perto e começou a limpar. Não sabia exatamente por quê. Talvez estivesse tentando entender por que o avô havia guardado aquele carro com tanto cuidado. Talvez estivesse apenas adiando o momento de descobrir quanto ele realmente valia. Enquanto limpava o painel, encontrou um pequeno compartimento no porta-luvas. Franziu a testa. Tinha certeza de que nunca tinha visto aquilo antes. Abriu o compartimento. Lá dentro havia apenas uma pequena chave metálica. Nada mais. Ou pelo menos foi o que ela pensou inicialmente. Quando puxou a chave, percebeu que algo estava preso nela. Era uma pequena etiqueta amarelada pelo tempo. Helena limpou a poeira com cuidado. Seu coração começou a acelerar. Na etiqueta, havia um endereço escrito à mão. Um endereço que ela nunca tinha visto antes. Mas não era só isso. Abaixo do endereço havia uma frase. Uma frase escrita com a caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar. Era a letra de seu avô. Helena ficou imóvel enquanto lia. Nem tudo é o que parece. Confie apenas em seus próprios olhos. Ela releu uma vez, depois outra, e mais uma. O silêncio do galpão parecia ainda maior agora. Seu coração batia mais rápido. De repente, o velho Fusca deixou de parecer apenas um carro abandonado. E pela primeira vez desde que saiu de casa naquela manhã, Helena sentiu algo diferente da tristeza. Sentiu curiosidade. Sentiu expectativa. Sentiu que talvez existisse algo esperando por ela além daquela dor que vinha carregando há meses. Ela olhou novamente para a chave, depois para o endereço, e sem perceber, pela primeira vez em muito tempo, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Helena passou vários minutos sentada dentro do Fusca segurando a pequena chave entre os dedos. Quanto mais olhava para aquele objeto, mais sentia que seu avô havia planejado tudo aquilo. Anselmo nunca foi um homem que fazia coisas sem motivo. Desde criança, ela lembrava que ele gostava de esconder pequenos desafios em brincadeiras simples. Quando ela tinha 8 anos, ele havia escondido um presente em sua propriedade e deixado pistas para que ela encontrasse sozinha. Na época, ela passou uma tarde inteira procurando até descobrir uma caixa com livros infantis que ele havia comprado para ela. Agora, tantos anos depois, aquela chave parecia despertar a mesma sensação. A diferença era que aquilo não parecia uma brincadeira. Parecia algo importante. Helena olhou novamente para o endereço escrito na etiqueta. Era uma cidade que ela nunca tinha visitado.
Ficava algumas horas dali, em uma região rural pouco conhecida. O mais lógico seria voltar para a cidade, procurar um lugar para ficar e pensar melhor antes de fazer qualquer coisa. Mas a verdade era que ela não conseguia ignorar a curiosidade. Depois de tudo que havia acontecido em sua vida nos últimos meses, aquela era a primeira vez que alguma coisa despertava nela uma sensação diferente da tristeza. Talvez fosse apenas uma coincidência. Talvez encontrasse uma casa abandonada sem qualquer significado. Mesmo assim, decidiu seguir em frente. Guardou a chave na bolsa, fechou o Fusca e saiu do galpão. O céu já começava a mudar de cor quando ela encontrou uma pequena pousada para passar a noite. Quase não dormiu. Ficou imaginando centenas de possibilidades para explicar a existência daquela chave. Pensou que talvez seu avô tivesse escondido documentos antigos, talvez houvesse algum terreno esquecido, talvez fosse apenas um lugar que tinha valor sentimental para ele. Mas nenhuma hipótese parecia realmente fazer sentido. Na manhã seguinte, acordou cedo, tomou café rapidamente e iniciou a viagem. Conforme avançava pelas estradas do interior, as cidades ficavam menores. Algumas tinham apenas uma praça central, uma igreja e poucas ruas. Helena dirigia um carro alugado enquanto observava a paisagem pela janela. O endereço parecia levá-la cada vez mais para longe dos lugares movimentados. Depois de quase 3 horas de viagem, o GPS indicou uma estrada de terra estreita, cercada por árvores antigas. Ela seguiu devagar. O caminho parecia não levar a lugar nenhum. Em alguns momentos chegou a pensar que o endereço estava errado, mas continuou avançando. Então, finalmente viu uma construção surgindo ao longe. Era uma casa simples, muito mais simples do que ela imaginava. Helena diminuiu a velocidade até parar em frente ao portão. Ficou observando por alguns segundos. Aquela certamente não era a imagem que vinha formando em sua cabeça desde o dia anterior. Se alguém dissesse que ali existia um grande segredo, ela provavelmente daria risada. A pintura das paredes estava desgastada. Algumas telhas pareciam precisar de reparos. O jardim havia sido tomado pelo mato alto. As janelas estavam fechadas. O lugar parecia vazio havia muito tempo. Helena desceu do carro e caminhou lentamente até a entrada. O silêncio era quase absoluto. Nem mesmo havia casas vizinhas por perto. Apenas árvores, campo aberto e o som distante dos pássaros. Ela sentiu um leve arrepio. Não de medo. Era a sensação de estar entrando em um lugar que guardava histórias esquecidas. A chave que encontrou no Fusca serviu perfeitamente na fechadura da porta principal. Quando a madeira antiga se abriu, uma camada de poeira ficou visível na luz do sol. Helena entrou devagar. O interior era simples. Havia móveis antigos espalhados pelos cômodos. Uma mesa de madeira, algumas cadeiras, um armário envelhecido. Nada parecia valioso. Nada indicava que aquele lugar guardava algum segredo importante. Mas então, ela percebeu algo que imediatamente chamou sua atenção. Fotografias. Muitas fotografias. Elas estavam por toda parte. Algumas penduradas nas paredes, outras apoiadas sobre móveis, algumas dentro de molduras antigas. Helena se aproximou da primeira imagem. Era uma família sorrindo diante de uma pequena casa. Um casal e 2 crianças. Ela nunca tinha visto aquelas pessoas. Caminhou até outra fotografia. Dessa vez, era um homem segurando um diploma. Depois, uma mulher ao lado de uma pequena mercearia. Depois, uma senhora cercada por netos. Nenhum daqueles rostos era familiar. Helena começou a percorrer os cômodos, observando uma foto após a outra. Quanto mais olhava, mais intrigada ficava. Quem eram aquelas pessoas? O que tinham em comum? Por que seu avô guardaria imagens de tantos desconhecidos? Ela passou quase 1 hora analisando tudo sem encontrar resposta, até que percebeu um detalhe tão pequeno que quase passou despercebido. Em uma das fotografias, ao fundo da imagem, aparecia um carro estacionado perto de uma cerca. Helena estreitou os olhos, aproximou a fotografia do rosto. Seu coração acelerou. Era o Fusca, o mesmo Fusca que estava no galpão. Ela pegou outra fotografia, depois outra, e mais outra. Aos poucos começou a perceber um padrão impossível de ignorar. Em todas as imagens, em algum canto, aparecia discretamente o mesmo veículo, às vezes estacionado ao fundo.
às vezes parcialmente escondido atrás de uma árvore. Em outras ocasiões, aparecia refletido em uma vitrine ou distante em uma rua. Era como se alguém tivesse feito questão de registrar aquele carro em todas as cenas sem chamar atenção para ele. Helena sentiu uma mistura de confusão e curiosidade. Aquilo não podia ser coincidência. Havia um motivo. Precisava haver. Ela continuou explorando a casa. Abriu gavetas, observou armários, examinou cada cômodo. Em um dos quartos encontrou algo ainda mais surpreendente. Atrás de um guarda-roupa, havia uma pequena porta embutida na parede. Ela precisou empurrar o móvel com dificuldade para conseguir acesso. Quando finalmente abriu a passagem, encontrou um compartimento escondido. Lá dentro, havia caixas organizadas com extremo cuidado. Helena retirou uma delas. Seu coração disparou novamente. Eram cadernos, dezenas deles, todos com capas semelhantes, todos numerados. Ela abriu o primeiro. Reconheceu imediatamente a letra do avô. Eram diários. Muitos diários. Anotações escritas ao longo de décadas. Helena sentou-se no chão e começou a ler. As primeiras páginas falavam sobre acontecimentos simples do cotidiano. Mas conforme avançava, surgiam relatos sobre viagens, encontros e pessoas que ela nunca tinha ouvido mencionar. Algumas histórias pareciam ligadas às fotografias espalhadas pela casa. Outras citavam lugares diferentes do país. O mais impressionante era a quantidade de detalhes. Seu avô registrava tudo. Nomes, datas, acontecimentos, dificuldades enfrentadas por determinadas famílias. Helena perdeu completamente a noção do tempo. Quando percebeu, já estava escurecendo. Mesmo assim, não conseguiu parar. Cada página revelava uma parte desconhecida da vida de Anselmo. Um homem que ela acreditava conhecer bem. Um homem que agora parecia muito maior do que imaginava. Conforme a noite avançava, Helena encontrou um dos cadernos mais recentes. Nele havia um texto diferente dos demais. As palavras pareciam ter sido escritas especialmente para alguém. Com as mãos levemente trêmulas, ela virou a página e começou a ler, sem imaginar que aquelas linhas seriam o início de uma descoberta capaz de mudar completamente sua vida. Helena ficou sentada no chão daquele compartimento escondido por vários minutos, segurando o caderno mais recente que havia encontrado. O silêncio da casa parecia ainda mais intenso conforme a tarde dava lugar à noite. A única luz vinha de uma luminária antiga que ela havia conseguido acender depois de procurar o interruptor em um dos cômodos. As sombras se espalhavam pelas paredes enquanto ela observava as páginas diante de si. Durante toda a vida, acreditou que conhecia seu avô melhor do que qualquer outra pessoa. Agora começava a perceber que talvez tivesse conhecido apenas uma pequena parte dele. Respirando fundo, voltou a ler. As primeiras linhas daquele diário eram diferentes dos demais cadernos. Não pareciam simples anotações do dia a dia. Pareciam uma mensagem preparada com antecedência. Em vários momentos, Anselmo escrevia como se soubesse exatamente quem leria aquelas palavras no futuro. Helena sentiu um aperto no peito ao reconhecer aquele jeito de escrever. Era quase como ouvir a voz dele novamente depois de tantos anos. Conforme avançava pelas páginas, descobriu que as fotografias espalhadas pela casa não eram lembranças aleatórias. Cada uma delas representava uma história específica. Pessoas reais que haviam passado por situações difíceis. Famílias que enfrentaram tragédias, dívidas, doenças ou perdas inesperadas. E em praticamente todos os casos existia um elemento em comum. Em algum momento, elas receberam ajuda de uma pessoa cuja identidade nunca foi revelada. Helena começou a perceber algo que parecia impossível. Aquela pessoa era seu avô. Ela voltou algumas páginas para confirmar se estava entendendo corretamente. Leu novamente. Depois uma terceira vez. Não havia dúvida. Anselmo havia passado décadas ajudando pessoas em segredo. E não se tratava de pequenas ajudas ocasionais. Em muitos relatos ele havia mudado completamente o destino de famílias inteiras. Helena encontrou a história de uma mulher chamada Rosa, que perdeu o marido em um acidente e ficou sozinha com 3 filhos pequenos. O diário contava que ela estava prestes a perder a casa, porque não conseguia pagar as parcelas atrasadas. Pouco antes de o imóvel ser tomado pelo banco, uma transferência anônima quitou toda a dívida. Rosa nunca descobriu quem havia feito aquilo.
Em outra anotação, Helena leu sobre um rapaz chamado Marcelo que sonhava estudar medicina, mas não tinha condições financeiras para entrar na faculdade. Durante anos ele recebeu depósitos mensais que pagaram seus estudos até a formatura. O dinheiro sempre chegava através de intermediários. Ele também jamais soube quem era o responsável. Havia dezenas de histórias semelhantes. Uma pequena escola rural salva da falência. Um comércio familiar recuperado após um incêndio. Crianças que conseguiram estudar. Pessoas que escaparam de situações desesperadoras graças a recursos que apareciam exatamente quando pareciam não existir mais alternativas. Helena sentia lágrimas se formando em seus olhos enquanto lia. Não era apenas pelo que estava descobrindo. Era porque aquelas histórias revelavam um lado de Anselmo que ela jamais imaginou. Seu avô nunca falava sobre dinheiro. Nunca demonstrava riqueza. Vivia de forma simples. Usava roupas comuns. Morava em uma casa modesta. Levava uma rotina tranquila. Nada indicava que possuía recursos suficientes para transformar tantas vidas. E ainda assim, página após página, surgiam provas de que ele havia feito exatamente isso. Quanto mais avançava na leitura, mais perguntas surgiam. De onde vinha tanto dinheiro? Como ele conseguiu construir uma fortuna sem que praticamente ninguém soubesse? Por que manteve tudo em segredo durante tantos anos? Helena continuou lendo até encontrar uma anotação que esclarecia parte da situação. Décadas antes, Anselmo havia feito investimentos que se multiplicaram muito além do que ele esperava. Enquanto muitas pessoas gastariam aquela riqueza para aumentar o próprio patrimônio, ele tomou outra decisão. Criou uma estrutura silenciosa para ajudar pessoas que precisavam recomeçar, sem homenagens, sem reconhecimento, sem que seu nome aparecesse em lugar algum. O que mais impressionava a Helena era que ele nunca buscou agradecimentos. Em vários trechos do diário, Anselmo explicava que a verdadeira ajuda não precisava de aplausos. Para ele, o importante era permitir que alguém tivesse uma nova oportunidade. Nada mais. Helena enxugou os olhos e continuou. Em determinado momento, encontrou referências diretas ao Fusca. Aquilo imediatamente chamou sua atenção. Segundo os registros, o carro havia acompanhado grande parte dessas missões ao longo dos anos. Anselmo dirigia milhares de quilômetros visitando pessoas, entregando documentos, resolvendo problemas e acompanhando discretamente aqueles que ajudava. De repente, todas as fotografias começaram a fazer sentido. O Fusca aparecia nelas porque fazia parte daquela história. Era quase uma testemunha silenciosa de tudo o que havia acontecido. Helena sentiu um carinho inesperado pelo veículo. Horas antes ela pensava apenas em vendê-lo para conseguir algum dinheiro. Agora começava a enxergá-lo de forma completamente diferente. Aquele carro carregava décadas de histórias humanas, décadas de recomeços, décadas de vidas transformadas. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Já era noite quando ela encontrou um caderno diferente dos demais. A capa estava mais conservada. Não havia número na frente. Apenas uma pequena frase escrita à mão. Para quando chegar a hora. Helena sentiu um frio percorrer o corpo. Com cuidado, abriu a primeira página. O texto começava diretamente com seu nome. Ela ficou imóvel por alguns segundos. Parecia que seu avô estava conversando com ela através do tempo. As primeiras páginas continham reflexões pessoais. Depois vieram explicações mais diretas. Anselmo dizia que sabia que um dia Helena encontraria aquela casa. Dizia também que esperava que ela chegasse ali não apenas movida pela curiosidade, mas por uma necessidade de reencontrar a si mesma. Helena sentiu o coração acelerar. Era impossível não pensar em tudo o que havia acontecido recentemente. O divórcio, a perda da casa, a sensação de fracasso. Parecia que o avô havia previsto que ela enfrentaria uma fase difícil. Ela continuou lendo sem conseguir parar. Então chegou ao trecho que mudaria tudo. Nele, Anselmo revelava a existência de um fundo financeiro criado anos antes de sua morte. Um fundo extremamente valioso. Helena precisou reler várias vezes para ter certeza de que não estava entendendo errado. Aquela fortuna existia de verdade. Mas havia uma condição. O dinheiro não seria entregue automaticamente a nenhum herdeiro. Não bastava ser da família. Não bastava possuir documentos ou direitos legais. Para receber acesso ao fundo, a pessoa deveria concluir uma missão específica. Helena continuou lendo com atenção total.
A missão consistia em localizar todas as famílias retratadas nas fotografias espalhadas pela casa. Precisaria visitá-las pessoalmente, conversar com elas, conhecer suas histórias, descobrir como reconstruíram suas vidas e principalmente entender o significado da palavra riqueza sob a perspectiva de cada uma delas. Helena apoiou o diário sobre as pernas e ficou olhando para o vazio. Aquilo parecia loucura. Existiam dezenas de fotografias, talvez mais de uma centena. As pessoas estavam espalhadas por diferentes regiões. Algumas poderiam ter se mudado, outras talvez nem estivessem mais vivas. Era uma tarefa gigantesca. Mesmo assim, ela continuou lendo. Nas páginas seguintes, Anselmo explicava que a missão não era apenas uma busca, era um aprendizado. Segundo ele, ninguém deveria administrar aquela fortuna sem antes compreender por que ela existia. Helena sentiu uma mistura de emoção e insegurança. Parte dela queria acreditar que tudo aquilo representava uma nova chance. Outra parte tinha medo de criar expectativas e acabar se decepcionando novamente. Afinal, sua vida inteira havia mudado nos últimos meses. Ela já não confiava tão facilmente no futuro. Mesmo assim, algo dentro dela dizia que precisava seguir adiante. Pela primeira vez desde que deixou sua antiga casa, Helena não estava pensando em Ricardo. Não estava pensando no que perdeu. Não estava pensando em dinheiro ou vingança ou arrependimento. Estava pensando em um caminho novo, em uma jornada que parecia impossível, mas que ao mesmo tempo despertava nela uma vontade enorme de continuar. Ela fechou o diário lentamente, olhou para as dezenas de fotografias espalhadas pelos cômodos daquela casa esquecida e percebeu que sua vida estava prestes a tomar uma direção completamente diferente da que imaginava quando encontrou o velho Fusca, abandonado dentro do galpão. Na manhã seguinte, Helena acordou ainda tentando processar tudo o que havia descoberto na casa deixada por seu avô. Ela quase não dormiu durante a noite. Cada vez que fechava os olhos, lembrava das fotografias espalhadas pelos cômodos, dos diários escondidos atrás do guarda-roupa e principalmente da missão que Anselmo havia deixado para ela. Durante alguns momentos, chegou a pensar que aquilo era grande demais para uma pessoa só. Havia dezenas de famílias para encontrar, histórias para conhecer e pistas para seguir. Mesmo assim, quando o sol começou a entrar pelas frestas da janela, ela já sabia qual seria sua decisão. Não importava quanto tempo levasse, ela iria começar. Depois de preparar um café simples na cozinha da casa, Helena levou uma das caixas de fotografias para a mesa. Passou quase 2 horas analisando cada imagem. Muitas não tinham nenhuma informação visível. Outras possuíam pequenos detalhes escritos atrás das molduras, nomes, datas e às vezes cidades. Foi assim que ela escolheu sua primeira pista. Em uma fotografia um pouco mais antiga, aparecia um homem sorrindo ao lado de uma pequena escola rural. No verso da foto havia apenas um nome, Joel, e o nome de um município localizado a cerca de 200 quilômetros dali. Não era muito, mas era o suficiente para começar. Helena sentiu uma mistura de nervosismo e expectativa enquanto organizava suas coisas. Pegou a fotografia, colocou alguns cadernos do avô na bolsa e saiu para a estrada. Conforme dirigia, percebeu que estava experimentando uma sensação que não sentia havia meses. Pela primeira vez desde a separação, ela tinha um objetivo claro. Não estava apenas tentando sobreviver aos acontecimentos. Estava indo atrás de algo. As horas passaram devagar. O caminho era cercado por plantações, pequenas cidades e estradas tranquilas. Em vários momentos, Helena se perguntou se encontraria aquela pessoa. Talvez ele tivesse se mudado. Talvez estivesse morto. Talvez a fotografia não significasse nada. Mas continuou seguindo em frente. Quando finalmente chegou ao município indicado na foto, encontrou uma cidade pequena, daquelas onde quase todo mundo parece se conhecer. Havia uma praça central, algumas lojas simples e poucas ruas movimentadas. Helena estacionou o carro e começou a procurar informações. Mostrou a fotografia para algumas pessoas e perguntou se alguém conhecia Joel. Para sua surpresa, não demorou muito. Um senhor que trabalhava em uma banca de jornal reconheceu o rosto imediatamente. Disse que Joel ainda morava na cidade e continuava trabalhando na mesma escola que aparecia na imagem.
Helena agradeceu e seguiu as orientações. Pouco depois estava diante de uma escola simples, cercada por árvores e por um campo aberto. O local parecia bem cuidado, apesar da estrutura modesta. Crianças brincavam no pátio enquanto alguns professores organizavam atividades. Helena respirou fundo antes de entrar. Não sabia exatamente como iniciar aquela conversa. Uma funcionária apontou uma sala onde Joel estava trabalhando. Quando ele apareceu na porta, Helena o reconheceu imediatamente pela fotografia, embora estivesse mais velho. Os cabelos já tinham fios brancos e algumas marcas do tempo apareciam no rosto. Mesmo assim, o sorriso era praticamente o mesmo da imagem. Helena explicou quem era e mostrou a fotografia. Joel ficou imóvel por alguns segundos. Depois pediu que ela entrasse. Os dois se sentaram em uma pequena sala e Helena contou tudo. Falou sobre o avô, sobre a casa, os diários e a missão. Joel ouviu em silêncio. Em determinado momento, seus olhos ficaram brilhantes. Quando Helena terminou, ele permaneceu alguns segundos olhando para a fotografia antes de começar a falar. Contou que muitos anos antes a escola enfrentou uma crise gravíssima. A prefeitura não tinha recursos suficientes para mantê-la funcionando. As dívidas aumentavam. Professores estavam deixando seus cargos. O prédio precisava de reparos urgentes. Tudo indicava que a escola fecharia as portas. Joel era jovem naquela época e se recusava a abandonar o projeto. Fez campanhas, buscou ajuda e tentou encontrar soluções. Mas nada parecia funcionar. Então aconteceu algo inesperado. Certo dia, um advogado apareceu trazendo documentos que anunciavam uma doação anônima. O valor era suficiente para quitar todas as dívidas da escola e financiar melhorias por vários anos. Ninguém soube quem enviou o dinheiro. Nenhum nome foi revelado. Nenhuma explicação foi dada. Apenas uma condição: o anonimato deveria ser mantido. Joel explicou que aquela ajuda salvou não apenas a escola, mas toda a comunidade ao redor. Muitas crianças teriam ficado sem acesso à educação se o local tivesse fechado. Alguns alunos que passaram por ali se tornaram médicos, engenheiros, professores e empresários. Enquanto ouvia aquela história, Helena começou a enxergar algo que os diários não conseguiam transmitir completamente. Ler sobre aquelas pessoas era uma coisa. Estar diante delas era outra completamente diferente. Ela podia ver a emoção nos olhos de Joel. Podia perceber o impacto real que aquela ajuda teve na vida de centenas de famílias. Em determinado momento, Joel levou Helena para conhecer a escola. Caminharam pelos corredores enquanto ele mostrava salas reformadas, bibliotecas ampliadas e projetos educacionais que surgiram graças àquela oportunidade. Em cada espaço existia uma história. Em cada história havia pessoas que tiveram a vida transformada. Quando chegaram ao pátio principal, algumas crianças estavam participando de uma atividade ao ar livre. Joel observou os alunos por alguns segundos antes de falar algo que ficou marcado na memória de Helena. Ele disse que nunca descobriu quem foi o responsável pela ajuda, mas que pensava naquela pessoa quase todos os dias. Não porque queria agradecer, mas porque sabia que alguém acreditou naquela escola quando ninguém mais acreditava. Helena sentiu um nó na garganta. Ela queria dizer que aquele alguém era seu avô. Queria contar toda a verdade imediatamente, mas lembrou dos registros encontrados nos diários. Anselmo sempre fez questão de permanecer anônimo, então decidiu respeitar sua vontade. Ao longo do restante do dia, Helena ouviu muitas outras histórias. Conversou com professores antigos, funcionários e moradores da cidade. Todos tinham alguma lembrança relacionada ao período difícil que a escola enfrentou. E todos falavam da transformação que aconteceu depois da misteriosa ajuda financeira. Quando o sol começou a se pôr, Joel convidou Helena para jantar em sua casa. Durante a refeição, ele fez uma pergunta que a deixou pensativa. Perguntou por que ela havia decidido seguir aquela missão. Helena demorou alguns segundos para responder. Então falou a verdade. Disse que no início estava motivada apenas pela possibilidade da herança. Afinal, sua vida havia desmoronado e ela precisava de uma solução. Mas agora as coisas estavam começando a mudar. Quanto mais conhecia aquelas histórias, mais sentia que existia algo maior por trás de tudo. Joel sorriu. Disse que talvez esse fosse exatamente o motivo pelo qual seu avô criou aquela jornada. Mais tarde,
Quando Helena voltou para o pequeno hotel onde passaria a noite, permaneceu algum tempo sentada na cama segurando a fotografia. Ela pensava em Ricardo, mas de uma forma diferente. Pela primeira vez desde a separação, a lembrança dele não ocupava o centro de seus pensamentos. Sua atenção estava voltada para outras pessoas, para outras vidas, para outras histórias. E aquilo era estranho porque, de certa forma, também fazia com que ela se sentisse melhor. Antes de dormir, Helena abriu um dos cadernos vazios que havia levado consigo. Na primeira página, escreveu o nome de Joel. Em seguida, registrou tudo o que havia aprendido naquele dia. Quando terminou, fechou o caderno e olhou pela janela do quarto. A missão estava apenas começando. Ainda havia dezenas de fotografias esperando por ela. Dezenas de histórias escondidas pelo país. E pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu uma expectativa sincera pelo que encontraria no dia seguinte. Na manhã seguinte, Helena acordou antes mesmo do despertador tocar. A conversa com Joel ainda estava fresca em sua mente. Durante meses, ela havia acordado todos os dias, sentindo um peso enorme no peito. Era como se a vida tivesse perdido a direção depois da separação. Mas naquela manhã havia algo diferente. Não era felicidade exatamente. Ainda existiam muitas incertezas. Ela ainda não sabia como seria seu futuro. Ainda não tinha resolvido seus problemas financeiros. Ainda não fazia ideia de quantas famílias precisaria encontrar. Mesmo assim, havia uma sensação nova crescendo dentro dela. Era como se estivesse caminhando para algum lugar importante, mesmo sem enxergar o destino completo. Depois do café da manhã, Helena voltou para a antiga casa deixada por seu avô. Precisava analisar mais fotografias e escolher qual seria o próximo destino. Passou horas observando imagens, anotando nomes e cidades em um caderno. Algumas fotos estavam bem conservadas. Outras já haviam sido desgastadas pelo tempo. Em várias delas, o Fusca aparecia discretamente ao fundo, exatamente como nas anteriores. Cada fotografia parecia esconder uma história esperando para ser descoberta. No meio da tarde, ela escolheu uma nova pista. Desta vez a fotografia mostrava uma mulher usando um jaleco branco em frente a um hospital. Atrás da moldura havia apenas um nome escrito à mão: Patrícia. Também existia o nome de uma cidade bem maior do que as anteriores. Helena decidiu que partiria na manhã seguinte. Naquela noite, enquanto organizava suas anotações, ouviu um carro estacionar diante da casa. Aquilo chamou sua atenção imediatamente. Quase ninguém sabia que ela estava ali. Ela se aproximou da janela. Um homem desceu do veículo. Tinha cerca de 40 anos. Usava jeans, camisa social dobrada nos braços e carregava uma mochila pendurada em um dos ombros. Helena não o reconheceu. O homem caminhou até a varanda e bateu na porta. Por alguns segundos, ela hesitou, mas acabou abrindo. O desconhecido pareceu surpreso ao vê-la. Você deve ser Helena. Ela franziu a testa. Quem é você? O homem sorriu de forma educada. Meu nome é Gabriel. Ela continuou sem entender. Gabriel percebeu sua expressão. Desculpe aparecer assim. Eu sou jornalista. Aquilo só aumentou a confusão. Jornalista? Sim. E como sabe quem eu sou? Gabriel respirou fundo antes de responder. Porque estou procurando informações sobre seu avô há quase 2 anos. Aquilo fez Helena ficar imóvel. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. Então ela o convidou para entrar. Sentaram-se na sala. Gabriel explicou que trabalhava em uma série de reportagens sobre pessoas anônimas que haviam ajudado comunidades inteiras ao longo das últimas décadas. Durante sua investigação, encontrou diversas histórias parecidas espalhadas pelo país. Uma escola salva da falência, pequenos negócios recuperados, famílias ajudadas em momentos difíceis. Sempre havia o mesmo padrão. A ajuda aparecia. Mudava vidas. E ninguém descobria quem estava por trás. Durante muito tempo, ele acreditou que eram casos isolados. Mas aos poucos começou a perceber ligações entre eles. Até que encontrou referências a um homem chamado Anselmo. Helena ouviu tudo em silêncio. A cada minuto ficava mais impressionada. Gabriel não sabia de toda a verdade, mas estava muito mais próximo dela do que imaginava. Então você acha que meu avô estava por trás de tudo isso? Perguntou. Gabriel assentiu. Eu não tinha certeza, até chegar aqui. Como encontrou esta casa? Foi difícil.
Ele deu uma pequena risada. Passei meses juntando pistas. Helena percebeu que ele parecia sincero. Não transmitia a sensação de alguém interessado em dinheiro ou em tirar vantagem da situação. Parecia genuinamente interessado nas histórias. Depois de alguns minutos de conversa, ela decidiu contar parte da verdade. Falou sobre a chave encontrada no Fusca, sobre as fotografias, sobre os diários, mas não mencionou o fundo milionário. Ainda não confiava o suficiente para revelar tudo. Mesmo assim, Gabriel ficou impressionado. Então as histórias realmente existem. Existem. E você está procurando essas pessoas? Sim. Quantas já encontrou? Só uma. Gabriel ficou pensativo. Então fez uma proposta inesperada. Posso ajudar. Helena arqueou as sobrancelhas. Ajudar como? Eu já tenho uma parte da investigação pronta. Ele abriu a mochila e retirou um notebook. Logo depois mostrou diversos arquivos, mapas, anotações, entrevistas, relatórios, fotos. Era um material enorme. Gabriel havia dedicado anos àquela pesquisa. Helena observava tudo surpresa. Muitas das informações poderiam facilitar sua missão. Alguns nomes que apareciam nas fotografias já estavam parcialmente identificados por ele. Endereços antigos, registros públicos, contatos, referências. Era praticamente um tesouro de informações. Por que faria isso? Perguntou Helena. Gabriel demorou alguns segundos para responder. Porque quero conhecer o restante da história. A resposta pareceu honesta. E pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu vontade de confiar em alguém. Nos dias seguintes, os dois começaram a trabalhar juntos. Passavam horas analisando fotografias, comparando informações, montando rotas de viagem, buscando pessoas desaparecidas dos registros mais recentes. A parceria surgiu de forma natural, sem pressão, sem expectativas. Apenas duas pessoas tentando resolver o mesmo mistério. Durante esse período, Helena começou a conhecer melhor Gabriel. Descobriu que ele era filho de professores, que havia crescido em uma cidade pequena, que escolheu o jornalismo porque gostava de ouvir histórias reais. Também percebeu que ele fazia perguntas diferentes das pessoas que costumava conhecer. Gabriel não demonstrava interesse em status, nem em dinheiro. Ele queria entender pessoas. Queria compreender o que havia acontecido em suas vidas. Isso fazia toda a diferença, principalmente depois de anos convivendo com Ricardo. Seu ex-marido sempre media o valor das coisas pelo dinheiro que elas representavam. Gabriel parecia enxergar o mundo de outra forma. Alguns dias depois, partiram juntos para encontrar Patrícia, a mulher da fotografia do hospital. A viagem durou várias horas. Durante o trajeto conversaram sobre muitos assuntos: infância, família, trabalho, planos. Em determinado momento, Helena percebeu que estava rindo. Rindo de verdade. Não uma risada educada, nem uma tentativa de parecer bem. Uma risada espontânea. Fazia tanto tempo que aquilo não acontecia que ela levou alguns segundos para perceber. Gabriel também percebeu, mas não comentou nada. Apenas continuou conversando normalmente. Quando chegaram à cidade indicada na fotografia, iniciaram uma busca que durou quase 2 dias. Patrícia havia mudado de endereço várias vezes. Por alguns momentos pareceu impossível encontrá-la, mas finalmente conseguiram localizá-la. Ela era médica. Trabalhava em uma clínica popular. Quando Helena mostrou a fotografia antiga, Patrícia ficou emocionada. Os olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Assim como Joel, ela também carregava uma história impressionante. Quando era adolescente, sonhava estudar medicina, mas sua família não tinha condições financeiras. Seu pai estava desempregado. Sua mãe fazia pequenos trabalhos para sustentar a casa. Tudo indicava que ela precisaria abandonar o sonho. Até que uma bolsa de estudos apareceu. Ninguém sabia quem havia financiado. A ajuda chegou através de intermediários. O dinheiro cobriu anos de estudo, material, moradia, alimentação, tudo. Graças àquela oportunidade, Patrícia conseguiu se formar. Hoje atendia centenas de pessoas todos os meses. Enquanto ela contava sua trajetória, Helena observava algo que começava a se repetir. Nenhuma daquelas pessoas falava apenas sobre dinheiro. Elas falavam sobre oportunidades, sobre recomeços, sobre alguém que acreditou nelas quando quase ninguém acreditava. Era isso que realmente havia transformado suas vidas.
Depois da visita, Helena e Gabriel voltaram para o hotel em silêncio. Os dois estavam refletindo sobre tudo que ouviram. Já era noite. Antes de subir para o quarto, sentaram-se na área externa do hotel. O lugar estava vazio. Apenas algumas luzes iluminavam o jardim. Gabriel olhou para o céu por alguns segundos. Depois falou algo simples. Seu avô era um homem extraordinário. Helena sorriu. Estou começando a descobrir isso agora. Ele deixou muito mais do que dinheiro. Ela olhou para ele. Por algum motivo, aquela frase ficou ecoando em sua mente. Talvez porque fosse exatamente o que ela estava começando a perceber. A missão não era apenas uma corrida atrás de uma herança. Cada história estava mudando alguma coisa dentro dela. Algo que ela ainda não conseguia explicar completamente. Enquanto observava as luzes distantes da cidade, Helena sentiu que aquela jornada estava apenas começando. E pela primeira vez desde que encontrou a chave escondida dentro do Fusca, teve a sensação de que não precisaria percorrer esse caminho sozinha. Algumas semanas haviam passado desde que Helena começou sua jornada pelas histórias deixadas por seu avô. A cada nova cidade visitada, a cada pessoa encontrada e a cada relato ouvido, ela sentia que uma parte de si mesma estava mudando. A mulher que saiu da antiga casa, carregando apenas uma mala, parecia cada vez mais distante. Os problemas continuavam existindo. Ela ainda não tinha recuperado a estabilidade financeira. Ainda não sabia exatamente onde aquela missão terminaria, mas algo dentro dela estava mais forte. Pela primeira vez em muito tempo, seus dias tinham propósito. Naquela manhã, Helena e Gabriel estavam em uma pequena cafeteria de estrada organizando as próximas viagens. Sobre a mesa havia fotografias, mapas, anotações e cópias de documentos encontrados nos diários de Anselmo. Os dois passavam horas analisando detalhes que pudessem levar às próximas famílias. Enquanto Gabriel verificava algumas informações no computador, o celular de Helena vibrou sobre a mesa. Ela olhou para a tela e sentiu o corpo ficar imóvel por alguns segundos. O nome de Ricardo aparecia na chamada. Fazia semanas que ele não entrava em contato. Desde a assinatura dos últimos documentos da separação, praticamente desapareceram da vida um do outro. Helena observou o telefone tocar até a ligação encerrar. Não atendeu. Alguns segundos depois chegou uma mensagem. Ricardo perguntava como ela estava e dizia que gostaria de conversar. Helena franziu a testa. Aquilo parecia estranho. Durante meses ele demonstrou pouca preocupação com seus sentimentos. Agora, de repente, queria saber como ela estava. Ela decidiu ignorar. Guardou o celular e voltou a analisar as fotografias. Mas ao longo do dia, outras mensagens chegaram. Primeiro, uma pergunta simples. Depois, uma lembrança dos tempos em que estavam juntos. Em seguida, um pedido para que ela respondesse. Gabriel percebeu que algo estava incomodando Helena. Ela contou rapidamente o que estava acontecendo. Ele ouviu sem fazer comentários. Apenas concordou com a cabeça e continuou trabalhando. No fundo, Helena também não queria pensar naquilo. Estava cansada de sofrer por alguém que havia escolhido abandoná-la. 2 dias depois, enquanto abastecia o carro em um posto de gasolina, recebeu uma nova ligação. Dessa vez, resolveu atender. Ricardo falou de maneira extremamente amigável. Perguntou sobre sua saúde. Perguntou sobre suas viagens. Disse que vinha pensando muito nela ultimamente. Helena estranhou ainda mais. A conversa parecia artificial, como se ele estivesse seguindo um roteiro. Durante quase 10 minutos ele falou sobre arrependimentos, saudade e erros que acreditava ter cometido. Helena ouviu tudo em silêncio. Quando a ligação terminou, sentiu uma sensação incômoda. Não acreditava em uma única palavra daquilo. O homem que falava agora era muito diferente daquele que saiu do casamento sem olhar para trás. Nos dias seguintes, o comportamento de Ricardo ficou ainda mais estranho. Mensagens pela manhã, ligações à noite, fotos antigas, comentários sobre momentos felizes do passado. Em outra época, talvez Helena tivesse se emocionado. Mas agora alguma coisa parecia errada. Então veio a resposta que ela não esperava. Durante uma visita a uma das famílias retratadas nas fotografias, Helena encontrou um antigo contador que havia trabalhado com Anselmo em determinados investimentos. A conversa era apenas sobre o avô, até que o homem comentou algo aparentemente sem importância. Disse ter recebido recentemente uma ligação de alguém fazendo perguntas sobre a herança de Anselmo.
Quando Helena perguntou quem era, o contador respondeu imediatamente: Ricardo. Naquele instante, tudo começou a fazer sentido. Helena sentiu uma mistura de raiva e decepção. Não porque ainda amasse o ex-marido. Aquilo já estava ficando para trás. O que doía era perceber que suas suspeitas estavam corretas. Ricardo não reapareceu por saudade. Não reapareceu porque percebeu seus erros. Ele reapareceu porque estava investigando a possível existência de uma fortuna. Naquela noite, sentada no quarto de hotel, Helena ficou olhando para o celular durante muito tempo. As mensagens pareciam diferentes agora. Cada palavra ganhava outro significado. Cada demonstração de carinho parecia falsa. Ela lembrou de todas as dificuldades que enfrentou depois da separação, das noites sem dormir, das lágrimas, do medo do futuro. E lembrou também que Ricardo nunca apareceu durante aqueles momentos. Só voltou quando ouviu rumores sobre dinheiro. Gabriel percebeu que ela estava abalada. Os dois conversaram durante horas. Pela primeira vez, Helena falou abertamente sobre o casamento. Contou detalhes que nunca havia mencionado antes. Falou das pequenas humilhações que costumava ignorar. Dos comentários que pareciam brincadeiras, mas sempre a faziam se sentir menor. Das vezes em que abriu mão dos próprios sonhos para acompanhar os planos dele. Conforme falava, começava a enxergar o relacionamento sob uma nova perspectiva. Durante muito tempo, acreditou que o fim do casamento representava seu fracasso. Agora começava a entender que talvez estivesse se libertando de algo que a impedia de crescer. Alguns dias depois, Ricardo apareceu sem avisar. Helena e Gabriel estavam na antiga casa do interior analisando novos documentos quando um carro estacionou diante do portão. Helena reconheceu o veículo imediatamente. Seu coração acelerou. Gabriel percebeu a mudança em sua expressão. Quando Ricardo desceu do carro, trazia flores nas mãos e um sorriso ensaiado no rosto. Helena sentiu um desconforto imediato. Ele caminhou até a varanda como se nada tivesse acontecido entre eles. Como se os últimos meses simplesmente não existissem. Tentou abraçá-la. Ela recuou. Ricardo fingiu não perceber. Disse que sentia sua falta. Disse que vinha refletindo sobre a vida. Disse que cometeu um erro ao deixá-la. Enquanto falava, seus olhos percorriam discretamente o interior da casa. Observavam as caixas de documentos, as fotografias, os cadernos espalhados sobre a mesa. Helena notou aquilo imediatamente. E quanto mais observava, mais tinha certeza de que estava certa. Aquela visita não tinha nada a ver com amor. Ricardo queria informações. Durante a conversa, tentou fazer perguntas aparentemente inocentes. Queria saber para onde ela estava viajando, quais pessoas estava encontrando, o que havia descoberto até agora, e principalmente se existia realmente alguma herança envolvida. Helena respondeu o mínimo possível. Cada vez que ele insistia em determinado assunto, sua desconfiança aumentava. Gabriel permaneceu em silêncio durante quase toda a visita, apenas observando. A presença dele parecia incomodar Ricardo. Em vários momentos, o ex-marido lançou olhares discretos na direção do jornalista. Era evidente que não gostava da proximidade entre os dois. Depois de quase uma hora de conversa desconfortável, Ricardo decidiu ir embora. Antes de sair, tentou mais uma vez convencer Helena de que gostaria de reconstruir a relação. Falou sobre recomeços, sobre segundas chances, sobre tudo o que viveram juntos. Helena ouviu sem interromper. Quando ele terminou, respondeu apenas que precisava continuar sua jornada. Nada mais. Ricardo entrou no carro claramente frustrado. Assim que desapareceu pela estrada, Helena sentiu um enorme alívio. Era como se uma porta estivesse finalmente se fechando dentro dela. Nos dias seguintes, ela continuou pensando naquela visita, mas não da forma que imaginava. Em vez de sentir tristeza, sentia clareza. Pela primeira vez conseguia enxergar Ricardo sem as ilusões que carregou durante anos. E quanto mais compreendia o legado de Anselmo, mais percebia a diferença entre os dois homens. Um passou a vida inteira ajudando pessoas sem esperar reconhecimento. O outro parecia incapaz de enxergar qualquer valor que não estivesse ligado ao próprio interesse. Essa comparação surgia naturalmente em sua mente. E cada nova história descoberta durante a missão tornava essa diferença ainda mais evidente. Sem perceber, Helena estava deixando o passado para trás. Não porque havia esquecido tudo o que aconteceu,
mas porque finalmente começava a entender que sua vida podia ser muito maior do que a dor que carregava desde o fim do casamento. Enquanto isso, em algum lugar distante, Ricardo continuava investigando a fortuna ligada ao nome de Anselmo, cada vez mais convencido de que Helena estava prestes a se tornar milionária e determinado a não ficar de fora daquela história. Depois da visita inesperada de Ricardo, Helena acreditou que os dias seguintes seriam mais tranquilos. Estava enganada. Na verdade, os problemas estavam apenas começando. Até aquele momento, sua maior preocupação era conseguir localizar as famílias das fotografias e entender o legado deixado por Anselmo. Agora uma nova ameaça começava a surgir, uma ameaça muito mais perigosa, porque conhecia detalhes que ela ainda desconhecia. Tudo começou numa manhã aparentemente comum. Helena e Gabriel estavam organizando documentos na antiga casa do interior quando perceberam algo estranho. Algumas anotações que haviam deixado separadas sobre a mesa não estavam mais no mesmo lugar. No início, Helena pensou que talvez tivesse mudado os papéis de posição sem perceber. Mas conforme procurava, encontrou outros detalhes esquisitos. Um dos cadernos que ela costumava guardar em uma gaveta apareceu em outro cômodo. Uma pasta com cópias de fotografias estava aberta, embora ela tivesse certeza de que a deixou fechada na noite anterior. Gabriel também percebeu a situação. Os dois revisaram tudo cuidadosamente. Nada parecia ter sido roubado. Pelo menos não de forma evidente. Mesmo assim, alguém claramente havia mexido nas coisas. Aquela descoberta deixou Helena inquieta durante o restante do dia. A casa ficava em uma região isolada. Poucas pessoas sabiam que ela estava usando o local. Ricardo conhecia o endereço. Gabriel conhecia o endereço. E algumas pessoas encontradas durante a investigação também tinham recebido essa informação. Mas quem teria interesse em entrar ali apenas para mexer em documentos? 2 dias depois, uma nova situação aumentou ainda mais a preocupação. Helena recebeu uma ligação de uma mulher que ela nunca tinha visto. A voz era calma, educada e parecia extremamente segura. A mulher se apresentou como Vera. Disse que gostaria de conversar pessoalmente sobre Anselmo. O nome não significava nada para Helena naquele momento. Mesmo assim, marcou um encontro para o dia seguinte em uma cafeteria da cidade mais próxima. Quando chegou ao local, Helena encontrou uma mulher de aproximadamente 60 anos, bem vestida e com uma postura firme. Vera transmitia a impressão de alguém acostumada a ter controle sobre as situações. Assim que se sentaram, ela foi direta. Disse que trabalhou durante muitos anos ao lado de Anselmo, administrando parte de seus investimentos. Helena ficou surpresa. Aquela era a primeira pessoa ligada diretamente ao patrimônio do avô que aparecia desde o início da jornada. Vera contou que conheceu Anselmo décadas antes e ajudou a organizar diversos negócios que contribuíram para a construção da fortuna. Até aquele ponto, tudo parecia normal. Mas então o tom da conversa começou a mudar. Vera passou a fazer perguntas muito específicas. Queria saber quais documentos Helena havia encontrado. Queria saber quantas famílias já tinham sido localizadas. Queria saber exatamente quais informações apareciam nos diários. Helena percebeu imediatamente que havia algo estranho. Em vez de responder, começou a fazer suas próprias perguntas. Foi então que descobriu algo importante. Vera acreditava que deveria ter recebido uma parte muito maior da herança de Anselmo. Segundo ela, dedicou anos de trabalho para ajudar a administrar os recursos que permitiram tantas ações de ajuda social. Porém, quando Anselmo morreu, sua participação foi pequena. Pequena demais, na opinião dela. Enquanto falava, sua voz permanecia controlada. Mas Helena conseguia perceber o ressentimento escondido por trás das palavras. Era como se aquela mágoa estivesse presente havia muitos anos. Quando a conversa terminou, Helena saiu da cafeteria com uma sensação ruim. Não conseguia explicar exatamente o motivo. Vera havia sido educada o tempo inteiro. Não fez ameaças. Não levantou a voz. Mesmo assim, algo em seu comportamento parecia errado. Ao retornar para a casa do interior, contou tudo para Gabriel. O jornalista ouviu atentamente e pediu alguns dias para investigar o passado daquela mulher. Helena concordou. 3 dias depois, Gabriel trouxe informações que mudaram completamente a situação. Vera realmente trabalhou com Anselmo durante muito tempo.
Mas havia mais coisas na história. Em diversos momentos, ela tentou convencer Anselmo a transformar seus projetos sociais em negócios mais lucrativos. Também defendia que a fortuna fosse administrada de forma mais agressiva, visando o crescimento financeiro acima de qualquer outra prioridade. Anselmo sempre recusou essas sugestões. Com o passar dos anos, as divergências entre os dois aumentaram. Embora continuassem trabalhando juntos, suas visões eram completamente diferentes. Enquanto Anselmo enxergava o dinheiro como uma ferramenta para ajudar pessoas, Vera enxergava o dinheiro como um objetivo em si. Aquela descoberta fez Helena entender o motivo do ressentimento. Mas os problemas não pararam aí. Pouco depois, começaram a surgir dificuldades estranhas durante a investigação. Endereços que desapareciam dos registros, informações incorretas em documentos públicos, pessoas que afirmavam ter recebido visitas recentes fazendo perguntas sobre as fotografias. Em alguns casos, quando Helena chegava para procurar alguém, descobria que outra pessoa havia aparecido dias antes, tentando obter exatamente as mesmas informações. Aos poucos, ficou claro que alguém estava acompanhando seus passos. Gabriel começou a cruzar datas e relatos. O padrão era evidente. Em praticamente todos os lugares onde encontravam obstáculos, o nome de Vera aparecia de alguma forma, às vezes diretamente, às vezes através de funcionários contratados por ela. Foi então que Helena percebeu a verdade. Vera não queria ajudá-la. Vera queria impedir que ela concluísse a missão. A confirmação veio algumas semanas depois. Helena recebeu uma correspondência anônima, contendo cópias de documentos antigos ligados ao patrimônio de Anselmo. Entre eles havia registros de reuniões, contratos e cartas pessoais. Em uma das cartas, escrita anos antes da morte do avô, aparecia uma discussão entre ele e Vera. O conteúdo era revelador. Anselmo deixava claro que jamais entregaria o controle de sua fortuna a alguém que não compreendesse o verdadeiro propósito daquele patrimônio. Mais do que isso, ele afirmava que riqueza sem responsabilidade poderia destruir tudo aquilo que levou décadas para construir. Helena ficou em silêncio depois de ler aquelas palavras. Pela primeira vez, percebeu que seu avô talvez tivesse previsto exatamente o que estava acontecendo agora. Naquela mesma noite, outro acontecimento aumentou ainda mais a tensão. Alguém invadiu novamente a casa do interior. Dessa vez não restava dúvida. Gavetas foram abertas. Pastas estavam espalhadas pelo chão. Alguns documentos haviam desaparecido. Nada relacionado a dinheiro foi levado. Nenhum objeto de valor sumiu. Apenas materiais ligados à investigação. Helena sentiu um frio percorrer o corpo ao entrar no escritório e encontrar tudo revirado. Gabriel acionou a polícia imediatamente. Mas sem câmeras e sem testemunhas, seria difícil identificar o responsável. Apesar disso, ambos sabiam quem provavelmente estava por trás daquilo. Nos dias seguintes, Vera passou a agir de forma mais agressiva. Enviava mensagens insinuando que Helena estava perdendo tempo. Fazia comentários sobre a dificuldade da missão. Em alguns momentos, chegava a sugerir que determinadas informações jamais seriam encontradas. Era uma tentativa clara de desmotivá-la. Só que aconteceu exatamente o contrário. Quanto mais obstáculos apareciam, mais determinada Helena ficava. Algo dentro dela havia mudado desde o início daquela jornada. A mulher insegura que saiu de casa carregando apenas uma mala já não existia da mesma forma. Cada história que descobria fortalecia sua convicção de que precisava continuar. Cada família encontrada reforçava a importância do legado deixado por Anselmo. E cada tentativa de sabotagem apenas aumentava sua vontade de chegar até o fim. Enquanto observava uma nova fotografia sobre a mesa naquela noite, Helena percebeu que sua busca já não era apenas sobre uma herança, nem mesmo sobre dinheiro. Agora era também uma questão de proteger tudo aquilo que seu avô construiu ao longo da vida. E em algum lugar, Vera observava seus movimentos com atenção, convencida de que ainda encontraria uma maneira de impedir que Helena alcançasse o que estava procurando. Depois da segunda invasão à casa do interior, Helena passou a trancar tudo com muito mais cuidado. Os diários de Anselmo, as fotografias e as anotações que vinha acumulando durante as viagens agora ficavam guardados em locais diferentes. Gabriel também se tornou mais cauteloso. Embora nenhum dos dois tivesse provas concretas contra Vera,
Estava cada vez mais difícil acreditar que todas aquelas coincidências fossem apenas coincidências. Alguém claramente tentava atrapalhar a investigação. Mesmo assim, eles continuaram avançando. Naquele ponto da jornada, Helena já havia visitado muitas das famílias retratadas nas fotografias. Cada viagem trazia uma nova história. Algumas eram emocionantes, outras dolorosas. Em certos momentos, ela saía dos encontros sorrindo. Em outros, voltava para o hotel chorando depois de ouvir relatos difíceis. Mas havia algo curioso acontecendo. Quanto mais histórias conhecia, mais começava a perceber pequenas ligações entre elas. No início, essas conexões pareciam insignificantes. Um sobrenome mencionado em cidades diferentes. Uma empresa citada por pessoas que nunca se conheceram. Uma mesma data aparecendo em relatos separados por centenas de quilômetros. Helena anotava tudo em um caderno. Sem perceber, estava montando um quebra-cabeça muito maior do que imaginava. Certa tarde, durante uma visita a uma pequena cidade do interior, ela conheceu uma senhora chamada Célia. A fotografia que levou até ali mostrava uma mulher jovem segurando duas crianças pequenas diante de uma casa simples. Quando encontrou Célia, percebeu que era a mesma pessoa, apenas muitos anos mais velha. A conversa começou como todas as outras. Helena explicou que estava pesquisando histórias ligadas a seu avô e perguntou se ela conhecia alguma ajuda anônima recebida no passado. Célia imediatamente ficou emocionada. Contou que, décadas antes, sua família perdeu praticamente tudo depois que uma empresa local fechou as portas de forma inesperada. Centenas de trabalhadores ficaram sem emprego. Muitos perderam suas casas. Alguns precisaram abandonar a cidade. Ela própria quase foi obrigada a entregar os filhos para parentes porque não tinha condições de sustentá-los. Foi nesse período que uma ajuda financeira apareceu. Pequena no início, mas suficiente para permitir que ela abrisse um pequeno negócio. Aos poucos conseguiu reconstruir a vida. Enquanto ouvia a história, Helena percebeu algo familiar. A empresa mencionada por Célia já havia aparecido em outro relato. E depois em outro. E mais outro. Na viagem de volta, ela comentou isso com Gabriel. O jornalista ficou pensativo. Quando chegaram à casa do interior, começaram a revisar todas as anotações acumuladas nos últimos meses. Passaram horas comparando nomes, datas e acontecimentos. Quanto mais analisavam, mais surpreendente tudo ficava. A mesma empresa aparecia em histórias espalhadas por diferentes cidades. Em alguns casos, as pessoas perderam empregos. Em outros, perderam economias. Havia famílias que perderam propriedades. Pequenos comerciantes que faliram. Trabalhadores que ficaram sem receber salários. Tudo parecia ligado ao mesmo acontecimento ocorrido décadas antes. Gabriel decidiu aprofundar a investigação. Durante vários dias mergulhou em arquivos antigos, jornais esquecidos e registros públicos. Até que finalmente encontrou o que procurava. Numa manhã, chegou à casa carregando uma pasta cheia de documentos. Seu rosto mostrava claramente que havia descoberto algo importante. Helena sentou-se diante dele enquanto ele espalhava os papéis sobre a mesa. A história começou a surgir aos poucos. Décadas antes, existiu uma grande empresa de investimentos que prometia crescimento econômico para várias cidades da região. Milhares de pessoas confiaram nela, investiram economias, abriram negócios, fizeram empréstimos. Mas tudo desmoronou quando foi revelado que os administradores estavam cometendo fraudes. O escândalo destruiu a vida de inúmeras famílias. Empresas quebraram, empregos desapareceram, patrimônios inteiros foram perdidos. Era uma das maiores tragédias financeiras já registradas naquela região. Helena ouviu tudo em silêncio. Então fez a pergunta que imediatamente surgiu em sua mente. O que isso tem a ver com meu avô? Gabriel respirou fundo, pegou um dos documentos e apontou para um nome: Anselmo. O coração de Helena acelerou. Por alguns segundos ela acreditou estar entendendo errado, mas não estava. O nome do avô aparecia nos registros da empresa, não como um dos responsáveis pela fraude, mas como alguém que trabalhou no local quando ainda era muito jovem. Helena sentiu uma confusão enorme. Durante toda a jornada, vinha descobrindo o lado mais generoso de Anselmo. Agora surgia algo completamente diferente. Algo que ela jamais esperava encontrar. Nos dias seguintes,
mergulharam ainda mais fundo naquela investigação. A verdade começou a aparecer aos poucos. Quando era jovem, Anselmo havia trabalhado em uma área administrativa ligada à empresa. Na época, não tinha qualquer posição de liderança, nem participava das decisões principais, mas acabou testemunhando algumas irregularidades antes que o escândalo viesse à tona. Segundo os documentos, tentou alertar superiores. Tentou denunciar certas movimentações suspeitas. Mas ninguém deu atenção. Quando a fraude finalmente foi descoberta, o desastre já era inevitável. Embora não tivesse participado diretamente dos crimes, Anselmo carregou uma culpa enorme pelo restante da vida. Ele acreditava que poderia ter feito mais. Poderia ter insistido. Poderia ter encontrado uma maneira de evitar parte dos danos. Talvez fosse verdade. Talvez não. Mas aquele sentimento o acompanhou por décadas. Foi então que muitas peças começaram a se encaixar. As famílias ajudadas não haviam sido escolhidas aleatoriamente. Grande parte delas possuía alguma ligação com as consequências daquela tragédia financeira. Algumas eram vítimas diretas. Outras eram filhos ou netos de pessoas prejudicadas. Em vários casos, os impactos do escândalo atravessaram gerações. Helena ficou profundamente emocionada ao perceber isso, porque pela primeira vez entendia uma camada ainda mais profunda do legado deixado por seu avô. Ele não passou a vida ajudando pessoas apenas por generosidade. Também estava tentando reparar algo que carregava dentro de si. Não porque fosse culpado pelos crimes, mas porque nunca conseguiu aceitar que tantas pessoas sofreram enquanto ele assistia tudo acontecer. Naquela noite, Helena encontrou um dos diários antigos e começou a reler algumas páginas com uma nova perspectiva. Foi então que encontrou trechos que antes pareciam sem importância. Anselmo escrevia sobre responsabilidade, sobre consequências, sobre a obrigação de agir quando se vê uma injustiça. Na época em que leu aquilo pela primeira vez, Helena imaginou que eram apenas reflexões pessoais. Agora tudo fazia sentido. Ele estava escrevendo sobre a própria história, sobre os erros que acreditava ter cometido, e sobre a tentativa de passar o restante da vida consertando aquilo que não conseguiu impedir quando era jovem. Dias depois, Helena visitou outra família ligada ao antigo escândalo. Dessa vez encontrou um homem chamado Augusto. Seu pai havia perdido uma pequena fábrica durante a crise. A falência destruiu a família financeiramente, mas anos depois, uma ajuda misteriosa permitiu que reconstruíssem o negócio. Enquanto ouvia o relato, Helena percebeu algo ainda mais impressionante. Nenhuma das pessoas ajudadas demonstrava ódio ao passado. Elas falavam sobre recomeço, sobre oportunidades, sobre seguir em frente. Era exatamente isso que Anselmo havia oferecido. Não uma solução mágica, não uma vida perfeita, mas uma nova chance. E para muitas pessoas, aquilo foi suficiente para mudar tudo. Quando voltou para a casa naquela noite, Helena permaneceu sentada por horas olhando uma fotografia antiga de seu avô. Pela primeira vez desde o início da jornada, sentiu que estava conhecendo o homem real por trás das histórias. Não um herói perfeito, não alguém sem falhas, mas uma pessoa comum que passou décadas tentando corrigir algo que o machucava profundamente. E talvez fosse justamente isso que tornava tudo ainda mais poderoso, porque mostrava que o verdadeiro valor das ações de Anselmo não estava apenas no dinheiro que distribuiu. Estava na escolha diária de continuar ajudando, de continuar reparando, de continuar acreditando que era possível transformar vidas mesmo depois de cometer erros ou carregar arrependimentos. Enquanto observava a fotografia sobre a mesa, Helena ainda não sabia que aquela descoberta seria apenas o começo de uma revelação muito maior. Uma revelação capaz de mudar completamente tudo o que acreditava saber sobre a missão deixada por seu avô. Helena passou boa parte daquela noite sem conseguir dormir. A descoberta sobre o passado de Anselmo havia mudado completamente a forma como ela enxergava toda a missão. Durante meses, ela acreditou estar seguindo apenas os rastros de um homem que dedicou sua vida a ajudar pessoas. Agora entendia que existia algo ainda mais profundo por trás de tudo aquilo. Seu avô não estava apenas sendo generoso. Ele estava tentando reparar feridas que carregava havia décadas. Mesmo sem ter participado da fraude que destruiu tantas famílias, nunca conseguiu aceitar que esteve perto daquilo sem impedir a tragédia. Enquanto observava os diários espalhados sobre a mesa,
Helena começou a perceber que muitas páginas pareciam apontar para uma direção específica. Era como se Anselmo estivesse conduzindo sua jornada passo a passo, e agora faltava muito pouco para o final. Das dezenas de fotografias encontradas na casa do interior, restavam apenas algumas famílias para localizar. A mais importante delas parecia estar ligada à última pista deixada pelo avô. Na manhã seguinte, Helena e Gabriel começaram a organizar todas as informações acumuladas desde o início da investigação. Fotografias, mapas, entrevistas, registros antigos e anotações preenchiam praticamente toda a sala. Conforme analisavam os dados, perceberam que uma das imagens ainda não identificadas possuía uma ligação direta com os acontecimentos envolvendo a antiga fraude financeira. A fotografia mostrava um casal diante de uma pequena propriedade rural. Atrás deles aparecia discretamente o velho Fusca. No verso da imagem havia apenas uma data e as iniciais MA, nada mais. Gabriel acreditava que aquelas letras correspondiam ao nome de uma mulher chamada Marta Albuquerque. O problema era que ela parecia ter desaparecido dos registros públicos muitos anos antes. Helena decidiu que aquela seria sua prioridade. Se a missão realmente estava próxima do fim, precisava encontrar aquela família. Durante vários dias, os dois seguiram pistas em cidades pequenas, cartórios antigos e arquivos esquecidos. Em alguns momentos, pareciam avançar. Em outros, voltavam praticamente ao ponto de partida. O que mais os incomodava era que alguém parecia estar sempre um passo à frente. Informações desapareciam pouco antes de serem consultadas. Funcionários lembravam de visitas recentes feitas por desconhecidos. Algumas pessoas comentavam que outra mulher havia feito perguntas semelhantes dias antes. Helena não precisava de muito esforço para imaginar quem era. Vera continuava tentando atrapalhar a investigação. A diferença é que agora suas ações estavam ficando mais agressivas. Certa tarde, Gabriel recebeu uma ligação de um contato que trabalhava em um cartório do interior. O homem informou que alguém havia solicitado acesso a documentos relacionados exatamente à família que eles procuravam. Quando perguntou quem fez a solicitação, a resposta confirmou suas suspeitas. Vera. Helena sentiu a tensão aumentar imediatamente. Pela primeira vez ficou claro que Vera não estava apenas observando a missão. Ela também estava procurando a mesma família, e provavelmente sabia algo que eles ainda desconheciam. Nos dias seguintes, a situação piorou. Uma pasta contendo cópias de registros importantes desapareceu do carro de Gabriel enquanto ele fazia uma parada rápida em uma estrada. Nenhum outro objeto foi levado. Apenas os documentos ligados à investigação. Pouco depois, um endereço que parecia promissor revelou-se falso. Alguém havia alterado informações em um registro antigo. Quanto mais obstáculos surgiam, mais evidente ficava que Vera estava usando todos os recursos disponíveis para impedir que Helena chegasse ao final da jornada. Mas havia outra pessoa envolvida nessa história: Ricardo. Desde a última visita à casa do interior, ele continuava tentando se aproximar de Helena. As mensagens diminuíram de frequência, mas não desapareceram. Em vários momentos perguntava discretamente sobre as viagens. Queria saber onde ela estava, com quem estava, o que havia descoberto. Helena raramente respondia. Ainda assim, sentia que ele continuava acompanhando seus passos de alguma forma. A confirmação veio quando Gabriel encontrou algo inesperado. Um conhecido dele, que trabalhava na área financeira, comentou ter visto Ricardo em reuniões com Vera algumas semanas antes. Quando ouviu aquilo, Helena ficou em silêncio. Embora já não confiasse no ex-marido, ainda sentiu uma pontada de decepção. Agora tudo fazia sentido. Ricardo não estava apenas interessado na possível fortuna. Ele havia se aproximado justamente da pessoa que tentava impedir sua missão. A união dos dois representava um problema sério. Vera possuía conhecimento sobre os negócios de Anselmo. Ricardo conhecia Helena melhor do que quase qualquer outra pessoa. Juntos, poderiam criar obstáculos ainda maiores. Mesmo assim, Helena se recusava a desistir. Havia chegado longe demais para abandonar tudo agora. Certa manhã, enquanto revisava um dos diários antigos, encontrou uma anotação que havia passado despercebida anteriormente. Era apenas uma referência rápida a uma pequena cidade localizada próxima à divisa de dois estados. O detalhe parecia insignificante,
mas chamou sua atenção porque aparecia próximo à data da fotografia com as iniciais MA. Gabriel imediatamente começou a pesquisar. Depois de horas analisando registros antigos, encontrou uma possível ligação. Marta Albuquerque realmente existiu, e durante alguns anos morou exatamente naquela região. Helena sentiu o coração acelerar. Finalmente possuíam uma pista concreta. No dia seguinte, partiram antes do amanhecer. A viagem foi longa. Conforme avançavam pelas estradas do interior, a ansiedade aumentava. Nenhum dos dois falava muito. Ambos tinham a sensação de que estavam se aproximando de algo importante. Quando chegaram à cidade indicada, começaram a conversar com moradores antigos. Muitas pessoas não lembravam do nome. Outras achavam que ela havia se mudado décadas atrás. Parecia mais uma busca destinada ao fracasso. Até que um senhor bastante idoso reconheceu a fotografia. Ele afirmou ter conhecido Marta quando era jovem. Segundo seu relato, ela viveu ali durante alguns anos antes de se mudar para uma propriedade isolada na zona rural. O problema era que ninguém sabia exatamente onde ficava o lugar. Mesmo assim, a informação renovou as esperanças. Helena e Gabriel passaram o restante do dia seguindo orientações imprecisas. Estradas de terra, pequenos sítios, casas abandonadas. Quando o sol começou a se pôr, encontraram uma propriedade que correspondia às descrições. O lugar parecia vazio. O portão estava parcialmente enferrujado. O mato crescia ao redor da cerca. Por alguns segundos, Helena acreditou que tinham chegado tarde demais. Mas então, percebeu uma luz acesa dentro da casa. Aproximaram-se devagar. Antes que pudessem bater à porta, uma senhora apareceu na varanda. O coração de Helena disparou. Havia algo no rosto daquela mulher que lembrava a fotografia antiga. Ela mostrou a imagem com as mãos levemente trêmulas. A senhora observou durante alguns segundos. Depois sorriu emocionada. Era Marta. Depois de tantos meses de busca, finalmente haviam encontrado a última família. Helena sentiu uma mistura intensa de alívio, felicidade e expectativa. Mas ainda não imaginava que aquela visita revelaria informações capazes de mudar completamente tudo o que acreditava saber sobre a missão deixada por Anselmo. Enquanto observava Marta convidá-los para entrar, teve a sensação de que estava prestes a descobrir o último grande segredo escondido por seu avô. Quando Marta abriu a porta e convidou Helena e Gabriel para entrar, os dois sentiram imediatamente que aquela visita seria diferente de todas as anteriores. A casa era simples, mas extremamente bem cuidada. Havia fotografias antigas sobre os móveis, vasos de flores próximos às janelas e um silêncio tranquilo que transmitia uma sensação difícil de explicar. Marta caminhava devagar por causa da idade, mas seus olhos permaneciam atentos. Assim que todos se sentaram na sala, Helena mostrou novamente a fotografia encontrada entre os registros de Anselmo. A senhora segurou a imagem com carinho e ficou observando durante alguns segundos. Um sorriso emocionado surgiu em seu rosto. Ela passou os dedos sobre a moldura como quem reencontra uma lembrança muito importante. Depois levantou os olhos para Helena e fez uma pergunta que a deixou surpresa. Quis saber se ela era neta de Anselmo. Por alguns segundos, Helena ficou imóvel. Em todas as outras visitas, as pessoas desconheciam completamente a identidade do homem que as ajudou. Marta parecia diferente. Helena confirmou com a cabeça. A senhora sorriu novamente e as lágrimas começaram a surgir em seus olhos. Gabriel observava tudo em silêncio. Aquele era um detalhe completamente inesperado. Marta respirou fundo antes de começar a falar. Contou que conheceu Anselmo muitos anos antes, quando passava por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Seu marido havia morrido de forma repentina, deixando dívidas enormes. A propriedade onde viviam estava prestes a ser tomada. Ela tinha 2 filhos pequenos e não fazia ideia de como sobreviveria. Durante meses tentou resolver a situação sozinha. Trabalhou dia e noite. Vendeu praticamente tudo o que possuía. Mesmo assim, as contas continuavam aumentando. Até que um homem apareceu. Não chegou anunciando ajuda. Não falou sobre dinheiro. Não prometeu soluções milagrosas. Apenas sentou-se à mesa da cozinha e passou horas ouvindo sua história. Esse homem era Anselmo. Diferente das outras famílias, Marta soube exatamente quem ele era desde o início.
A amizade entre os dois se fortaleceu ao longo dos anos. Segundo ela, Anselmo visitava a propriedade regularmente, conversava com os filhos, acompanhava o crescimento da família, tornou-se uma presença constante em suas vidas. Helena ouvia cada palavra com atenção total. Pela primeira vez estava conhecendo alguém que realmente conviveu com seu avô durante grande parte daquela missão silenciosa. Marta então revelou algo ainda mais surpreendente. Disse que Anselmo deixou uma última instrução antes de morrer. Uma instrução que deveria ser entregue apenas quando a pessoa certa chegasse até ela. O coração de Helena acelerou imediatamente. Marta levantou-se devagar e caminhou até um armário antigo no canto da sala. Depois de alguns segundos procurando entre caixas e documentos, voltou segurando um pequeno envelope amarelado pelo tempo. O nome de Helena estava escrito na frente. A letra era inconfundível. Era a caligrafia de Anselmo. As mãos de Helena começaram a tremer. Durante toda a jornada, ela encontrou mensagens, diários e pistas deixadas pelo avô. Mas aquilo parecia diferente. Parecia algo preparado especialmente para aquele momento. Marta entregou o envelope sem dizer nada. O silêncio tomou conta da sala. Gabriel observava atentamente. Helena respirou fundo antes de abrir a carta. Assim que começou a ler, reconheceu imediatamente a voz de Anselmo nas palavras. O texto era direto, sem rodeios, como se ele estivesse sentado diante dela naquele instante. A carta começava falando sobre a jornada que ela havia percorrido, sobre as pessoas que conheceu, sobre as histórias que ouviu. Em seguida vinha uma revelação que fez Helena prender a respiração. Durante todo aquele tempo, ela acreditou que estava realizando uma missão para conquistar acesso à herança. Mas a verdade era outra. Anselmo escreveu que a fortuna jamais esteve condicionada ao sucesso daquela busca. O fundo financeiro já havia sido colocado legalmente em seu nome anos antes. Helena releu aquela parte várias vezes. Seu coração disparou. Ela quase não conseguia acreditar no que estava vendo. Durante meses acreditou que cada passo da missão era necessário para provar que merecia receber o dinheiro. Mas Anselmo explicava claramente que aquilo nunca foi um teste para decidir quem herdaria a fortuna. O dinheiro já era dela. Sempre foi. Helena sentiu uma mistura de surpresa, confusão e emoção. Então continuou lendo. Nas páginas seguintes veio a verdadeira explicação. Segundo Anselmo, qualquer pessoa poderia herdar dinheiro. Bastava um documento assinado. Bastava um nome em um testamento. O problema era outro. O verdadeiro desafio era saber o que fazer com aquela riqueza. Por isso criou toda a jornada. Não para selecionar uma herdeira, mas para preparar uma administradora. Ele queria que Helena conhecesse as pessoas por trás dos números. Queria que entendesse as histórias escondidas por trás do patrimônio. Queria que visse o impacto que o dinheiro podia ter quando era usado para transformar vidas. A cada linha, as lágrimas escorriam pelo rosto dela. Muitas dúvidas acumuladas desde o início da missão finalmente encontravam respostas. Todas aquelas viagens, todas aquelas famílias, todos aqueles encontros, nada aconteceu por acaso. Anselmo havia planejado cada etapa para que ela enxergasse o mundo de uma forma diferente antes de receber acesso completo ao fundo milionário. Mas ainda existia mais. Na parte final da carta, Anselmo revelou algo que abalou Helena profundamente. Ele escreveu que escolheu justamente ela porque sempre enxergou nela características que nem mesmo ela conseguia perceber. Falou sobre sua capacidade de ouvir pessoas, sobre sua sensibilidade, sobre sua disposição para ajudar mesmo quando enfrentava dificuldades. Disse que durante anos observou a maneira como ela tratava desconhecidos, amigos e familiares, e concluiu que era a única pessoa capaz de continuar aquele legado sem transformá-lo em um simples patrimônio financeiro. Helena já chorava abertamente quando terminou de ler. Marta também estava emocionada. Gabriel permaneceu em silêncio, respeitando aquele momento. Depois de alguns minutos, Marta trouxe outra surpresa. Pediu que Helena a acompanhasse até um pequeno cômodo nos fundos da casa. Lá existia um armário antigo embutido na parede. A senhora retirou uma caixa metálica escondida atrás de algumas prateleiras. Dentro dela havia documentos, contratos e registros bancários. Tudo relacionado ao fundo financeiro criado por Anselmo. Os valores eram muito maiores do que Helena imaginava. Muito maiores. Aquilo
Representava uma fortuna capaz de mudar completamente sua vida. Mas, de forma inesperada, sua primeira reação não foi pensar em luxo, viagens ou conforto. Sua mente voltou imediatamente para todas as pessoas que conheceu ao longo da jornada. Joel, Patrícia, Célia, Augusto, Marta e tantas outras famílias. Pela primeira vez compreendeu exatamente o que seu avô tentou ensinar. O verdadeiro valor daquela fortuna não estava no dinheiro em si. Estava nas oportunidades que ele podia criar. Enquanto analisava os documentos, Helena percebeu outra coisa. Se a carta estava certa, Vera passou meses lutando por algo que jamais esteve ao seu alcance. Ela acreditava que precisava impedir Helena para conseguir controlar o patrimônio, mas Anselmo já havia tomado sua decisão muitos anos antes. A missão nunca teve relação com disputas legais ou direitos sucessórios. Era uma jornada de aprendizado, nada mais. Quando voltaram para a sala, o céu já estava escurecendo. Marta preparou café enquanto os três conversavam sobre Anselmo durante horas. Histórias simples, momentos engraçados, recordações que humanizavam ainda mais aquele homem que parecia ter pensado em tudo. Em determinado momento, Helena olhou pela janela e percebeu que sua vida estava prestes a mudar novamente. Só que dessa vez não era uma mudança causada por uma perda, nem por uma traição, nem por um abandono. Era uma mudança construída por todas as escolhas que fez desde o dia em que encontrou uma pequena chave escondida dentro do porta-luvas de um velho Fusca esquecido em um galpão. E enquanto segurava a carta deixada por seu avô, sentiu que ainda existia uma última decisão importante esperando por ela. Quando Helena saiu da casa de Marta naquela noite, sentia como se estivesse carregando um mundo inteiro dentro do peito. A carta de Anselmo continuava guardada em sua bolsa, mas as palavras escritas nela pareciam ecoar sem parar em sua mente. Durante meses, ela acreditou que estava correndo atrás de uma herança. Depois acreditou que estava tentando entender o passado do avô. Agora percebia que a verdadeira transformação havia acontecido dentro dela. O dinheiro existia. A fortuna era real. Os documentos confirmavam tudo, mas de forma curiosa, aquilo já não ocupava o centro dos seus pensamentos. Enquanto dirigia ao lado de Gabriel pela estrada escura, as imagens das pessoas que conheceu durante a jornada passavam por sua cabeça uma após a outra. Ela lembrava do sorriso de Joel ao mostrar a escola que quase fechou as portas. Lembrava da emoção de Patrícia ao contar como conseguiu estudar medicina. Lembrava das lágrimas de Célia ao recordar o dia em que acreditou que perderia os filhos por não conseguir sustentá-los. Todas aquelas histórias tinham algo em comum. Em algum momento da vida, alguém ofereceu uma oportunidade quando parecia não existir saída. E agora, pela primeira vez, Helena possuía os recursos para fazer o mesmo por outras pessoas. Nos dias seguintes, ela e Gabriel retornaram à casa do interior. Era hora de organizar tudo. Os documentos encontrados por Marta foram analisados com cuidado. Advogados especializados confirmaram a autenticidade dos registros. Contadores revisaram contratos e investimentos. Não havia dúvidas. A fortuna construída por Anselmo era enorme. Durante anos ele administrou recursos de forma extremamente inteligente. Parte do patrimônio foi utilizada para ajudar centenas de famílias. Outra parte continuou crescendo silenciosamente. O resultado era um fundo financeiro capaz de sustentar projetos sociais por muitas décadas. Enquanto todas essas questões burocráticas avançavam, Helena enfrentava outro desafio. Precisava decidir o que faria com aquele legado. Em algumas noites, permanecia sentada sozinha na varanda da antiga casa, observando o céu escuro. Nessas horas pensava muito em sua própria história. Lembrava da mulher que saiu do casamento carregando apenas uma mala. Lembrava do medo que sentiu ao deixar a antiga casa sem saber para onde iria. Lembrava das noites em que chorou acreditando que sua vida tinha acabado. E então, uma pergunta começou a surgir repetidamente. Quantas outras mulheres estavam vivendo exatamente a mesma situação naquele momento? Quantas haviam sido abandonadas? Quantas enfrentavam dificuldades financeiras depois de um divórcio? Quantas sofriam violência emocional ou dependência econômica? Quantas precisavam apenas de uma oportunidade para recomeçar? A resposta parecia estar diante dela. Foi durante uma dessas noites que Helena tomou sua decisão.
Na manhã seguinte, reuniu advogados, consultores e profissionais que vinham auxiliando na organização do patrimônio. Explicou que desejava criar uma fundação, mas não uma fundação qualquer. Ela queria construir uma estrutura capaz de ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade. Mulheres que precisavam reconstruir suas vidas. Mulheres que perderam a segurança financeira. Mulheres que enfrentavam abandono. Mulheres que precisavam de apoio para estudar, trabalhar ou abrir pequenos negócios. A proposta foi recebida com entusiasmo. Durante semanas, Helena participou pessoalmente do planejamento. Escolheu cada detalhe, definiu objetivos, analisou projetos, conversou com especialistas, visitou instituições semelhantes. Quanto mais avançava, mais sentia que estava seguindo exatamente o caminho que Anselmo esperava. Enquanto isso, os problemas envolvendo Vera finalmente começaram a chegar ao fim. As investigações sobre as tentativas de sabotagem avançaram rapidamente. Diversos registros mostravam movimentações suspeitas realizadas por ela durante os meses anteriores. Documentos alterados, informações escondidas, acesso indevido a arquivos, manipulação de registros. Embora não tenha conseguido impedir a missão, deixou rastros suficientes para responder judicialmente por várias irregularidades. Quando recebeu as notificações oficiais, tentou se defender. Alegou que apenas estava protegendo interesses legítimos, mas as provas falavam por si. Pela primeira vez desde o início da jornada, Helena percebeu que não precisava mais se preocupar com ela. Vera a havia perdido, não porque deixou de encontrar dinheiro, mas porque jamais compreendeu o verdadeiro propósito daquilo tudo. Ricardo também continuava presente de alguma forma. Depois que a existência da fortuna começou a se tornar conhecida entre algumas pessoas ligadas ao patrimônio de Anselmo, ele voltou a procurar Helena com ainda mais insistência. As mensagens reapareceram. As ligações aumentaram. Os pedidos de conversa tornaram-se frequentes. Dessa vez, ele nem tentava esconder completamente suas intenções. Em várias ocasiões, fazia perguntas sobre os investimentos, sobre os valores, sobre os planos para o futuro. Helena observava aquilo com uma tranquilidade que jamais imaginou sentir. Meses antes, cada contato dele teria provocado dor. Agora era diferente. Ela finalmente conseguia enxergá-lo sem as ilusões que carregou durante tantos anos. Certa tarde, Ricardo apareceu novamente na casa do interior. Gabriel estava presente, assim como alguns profissionais que trabalhavam na criação da fundação. Ricardo tentou agir com simpatia. Falou sobre arrependimento, falou sobre recomeços, falou sobre reconstruir a confiança. Mas suas palavras já não tinham efeito. Helena ouviu tudo calmamente. Quando ele terminou, respondeu apenas que sua vida havia seguido outro caminho. Sem discussões, sem acusações, sem raiva. Apenas uma certeza tranquila. Ricardo percebeu que não existia mais espaço para ele naquela história. Ao sair da propriedade, carregava uma expressão de frustração que Helena nunca tinha visto antes. Durante anos, acreditou que tinha controle sobre a relação. Agora, percebia que havia perdido algo que não podia recuperar. Com o passar dos meses, a fundação começou a ganhar forma. As primeiras mulheres atendidas chegaram pouco depois. Algumas precisavam de ajuda para concluir os estudos. Outras buscavam qualificação profissional. Havia mães solteiras tentando sustentar os filhos, mulheres saindo de relacionamentos abusivos, empreendedoras que precisavam de apoio financeiro para começar pequenos negócios. Cada nova história fazia Helena lembrar da própria jornada e reforçava sua convicção de que estava tomando a decisão certa. Gabriel acompanhava tudo de perto. No início, a parceria entre os dois continuava focada principalmente no trabalho. Mas era impossível ignorar o que estava acontecendo. Durante meses viajaram juntos, enfrentaram dificuldades, compartilharam descobertas, conversaram sobre medos, sonhos e expectativas. A amizade cresceu naturalmente, sem pressa, sem cobranças, sem jogos. Era algo muito diferente do relacionamento que Helena viveu no passado. Gabriel nunca tentava controlá-la, nunca diminuía suas ideias. Nunca fazia comentários para colocá-la para baixo. Pelo contrário, era uma presença constante de apoio. Alguém que realmente escutava. Alguém que respeitava suas decisões. Em uma noite tranquila,
Depois de um longo dia de trabalho na fundação, os dois permaneceram sentados na varanda da antiga casa, observando o pôr do sol. A conversa era simples. Falavam sobre os projetos em andamento, sobre as famílias que conheceram, sobre o futuro. Em determinado momento, o silêncio se instalou entre eles, mas era um silêncio confortável, daqueles que não precisam ser preenchidos. Helena olhou para Gabriel e percebeu algo que já vinha crescendo havia muito tempo. Sentia-se feliz ao lado dele, não por causa da fortuna, não por causa da missão, não por causa das circunstâncias, mas pela pessoa que ele era e pela forma como a fazia se sentir. Gabriel sorriu ao perceber seu olhar. Sem precisar dizer muita coisa, ambos entenderam que algo havia mudado. Enquanto a luz do entardecer iluminava a varanda, Helena teve a sensação de que estava encerrando um ciclo muito importante da sua vida. O ciclo da perda, da dor, do abandono, e iniciando outro completamente diferente. Um ciclo construído sobre escolhas próprias, sobre propósito, sobre pessoas, sobre tudo aquilo que Anselmo tentou mostrar desde o início. E naquele momento, pela primeira vez desde o dia em que saiu de casa carregando apenas uma mala, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Anos se passaram desde o dia em que Helena encontrou uma pequena chave escondida dentro do porta-luvas do velho Fusca deixado por seu avô. E quando ela parava para pensar em tudo o que aconteceu desde então, às vezes tinha dificuldade para acreditar que aquela mulher perdida, que saiu de casa carregando apenas uma mala depois do fim de um casamento doloroso, era a mesma pessoa que agora caminhava pelos corredores da fundação, que ajudava milhares de mulheres todos os anos. Naquela manhã, o sol iluminava o terreno da antiga casa do interior, que havia sido transformada em uma das sedes principais do projeto criado por ela. O local continuava preservando boa parte de sua aparência original. Helena fez questão disso. As paredes haviam sido restauradas. O jardim estava novamente bonito e bem cuidado. Os cômodos receberam reformas para atender às novas atividades, mas a essência do lugar permanecia a mesma. Ali ainda estavam as lembranças de Anselmo. Ainda estavam as fotografias das famílias ajudadas. Ainda estavam muitos dos objetos que fizeram parte daquela jornada. E, estacionado próximo à entrada principal, permanecia o velho Fusca completamente restaurado. O carro brilhava sob a luz da manhã. Quem olhasse para ele dificilmente imaginaria que um dia esteve coberto de poeira dentro de um galpão abandonado. Helena costumava passar a mão sobre a lataria sempre que chegava ao local. Era quase um ritual. Uma forma silenciosa de lembrar de onde tudo começou. Naquele dia, a fundação realizaria uma cerimônia especial. O projeto completava mais um aniversário importante e centenas de pessoas estavam presentes. Mulheres que reconstruíram suas vidas através dos programas da instituição. Famílias inteiras que encontraram novas oportunidades. Parceiros, funcionários e voluntários. Enquanto observava o movimento, Helena sentiu uma felicidade tranquila. Não era uma alegria explosiva. Era algo mais profundo. Uma sensação de propósito que demorou anos para construir. Gabriel apareceu ao seu lado, carregando alguns documentos. Os dois trocaram um sorriso. Com o passar do tempo, a amizade que nasceu durante a investigação se transformou em algo muito maior. Não aconteceu rapidamente. Nenhum dos dois tinha pressa. Depois de tudo que Helena viveu, ela precisava reaprender a confiar. Gabriel respeitou esse processo em cada etapa. Aos poucos, os sentimentos cresceram naturalmente. Sem jogos, sem promessas vazias, sem pressão. Alguns anos depois do fim da missão deixada por Anselmo, eles se casaram. Mais tarde construíram uma família juntos. E mesmo depois de todo esse tempo, Helena ainda sentia a mesma tranquilidade quando estava ao lado dele. Era uma relação construída sobre respeito, parceria e confiança. Exatamente o oposto do que viveu no passado. Enquanto os convidados chegavam para a cerimônia, Helena caminhou pelos jardins da propriedade. Muitas pessoas a cumprimentavam. Algumas contavam rapidamente como suas vidas mudaram depois de receber ajuda da fundação. Outras apresentavam filhos que conseguiram estudar graças aos programas educacionais. Em diversos momentos ela se emocionava ao ouvir aquelas histórias, porque cada uma delas lembrava as famílias que seu avô ajudou décadas antes. Era como se o legado estivesse se multiplicando.
como se cada oportunidade gerasse muitas outras oportunidades. Em determinado momento, uma das coordenadoras da fundação se aproximou trazendo uma pequena caixa de madeira. Disse que o objeto havia sido encontrado durante uma reorganização de documentos antigos, em uma área que permaneceu fechada por anos na casa original. Helena recebeu a caixa sem entender muito bem. Não havia identificação externa, apenas uma fechadura simples. Quando a abriu, encontrou algumas fotografias antigas e um envelope cuidadosamente guardado. Seu coração acelerou imediatamente. Reconheceu a caligrafia antes mesmo de ler o nome escrito na frente. Era de Anselmo. Por alguns segundos, ficou parada observando aquele envelope. Durante anos acreditou que já havia descoberto todos os segredos deixados pelo avô. Agora, inesperadamente, surgia mais uma mensagem. Gabriel percebeu sua expressão e se aproximou. Os dois se sentaram em um banco próximo ao jardim, enquanto Helena abria o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta e um pequeno dispositivo de armazenamento contendo um vídeo gravado muitos anos antes. As mãos dela tremiam levemente. Com a ajuda de um notebook que estava sendo usado na organização do evento, conseguiram acessar o arquivo. Alguns segundos depois, a imagem apareceu na tela. Helena prendeu a respiração. Era Anselmo, mais velho do que ela lembrava, sentado na varanda da antiga casa, sorrindo para a câmera. Por um instante, parecia que o tempo havia voltado. O vídeo começou de forma simples. Anselmo explicou que estava gravando aquela mensagem porque sabia que talvez não estivesse presente quando determinadas respostas finalmente fossem necessárias. Então começou a falar diretamente para Helena. Disse que se ela estava assistindo aquela gravação, significava que havia concluído a jornada. Significava que conheceu as famílias, que compreendeu o propósito do fundo financeiro, que seguiu adiante mesmo diante das dificuldades. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas enquanto ouvia cada palavra. Mas então veio a revelação final. Anselmo contou que, muito antes de criar a missão, muito antes de organizar os documentos e esconder as pistas, já havia tomado uma decisão. Ele escolheu Helena como herdeira anos antes de morrer. Não porque fosse a única neta, não porque tivesse obrigação familiar, e nem porque acreditasse que ela precisava do dinheiro. Ele a escolheu porque enxergava nela algo que ninguém mais parecia perceber. Durante anos observou a maneira como ela tratava as pessoas, a forma como ajudava amigos sem esperar nada em troca, como se preocupava com desconhecidos, como era capaz de continuar sendo gentil, mesmo depois de sofrer decepções. Anselmo explicou que sempre acreditou que Helena possuía uma força especial, uma força que nem ela mesma conseguia enxergar. Por isso criou toda a jornada, não para testar seu caráter, não para decidir se merecia a herança, mas para que ela própria descobrisse quem realmente era. As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena sem que ela tentasse impedir. Gabriel segurou sua mão enquanto continuavam assistindo. No final do vídeo, Anselmo sorriu para a câmera e disse algo que ela jamais esqueceria. Disse que muitas pessoas passam a vida inteira procurando riquezas sem perceber que o verdadeiro valor de uma pessoa está na capacidade de melhorar a vida de quem está ao seu redor. Depois agradeceu por ela ter seguido em frente quando teria sido mais fácil desistir. A gravação terminou. Durante alguns segundos, ninguém falou nada. O silêncio parecia carregar o peso de todos aqueles anos. Helena ficou olhando para a tela escura enquanto tentava controlar a emoção. Então percebeu algo que nunca havia compreendido completamente até aquele momento. Ricardo passou anos acreditando que perdeu uma fortuna. Vera passou anos tentando controlar um patrimônio. Ambos passaram boa parte do tempo concentrados no dinheiro. Mas nenhum deles entendeu o que Anselmo realmente estava construindo. O verdadeiro legado nunca foi o fundo financeiro. Nunca foram os investimentos. Nunca foram os números registrados em contas bancárias. O legado eram as pessoas, as vidas transformadas, as oportunidades criadas, as histórias que continuavam existindo muito depois que o dinheiro era gasto. Mais tarde, quando a cerimônia começou, Helena subiu ao palco diante de centenas de pessoas. Observou os rostos à sua frente. Mulheres que reconstruíram suas vidas, crianças que receberam oportunidades, famílias que encontraram novos caminhos.
E enquanto falava sobre os próximos projetos da fundação, seus olhos encontraram o velho Fusca estacionado próximo à entrada. Por um instante, lembrou daquele dia distante em que chegou ao galpão acreditando que estava diante de um monte de ferrugem sem valor. Sorriu discretamente, porque agora sabia que aquele carro nunca foi apenas um carro. Era a primeira peça de uma história muito maior. Uma história que começou com uma perda, passou por segredos, desafios, reencontros e descobertas, e terminou transformando não apenas a vida dela, mas a vida de milhares de pessoas que jamais conheceram Anselmo pessoalmente, mas que continuariam sentindo os efeitos de tudo o que ele construiu por muitas gerações.